Meu nome é João Guilherme e hoje a gente vai falar sobre fé. Então, pessoal, Hebreus 11:1 fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A gente encara muito a fé como algo que, eu vou acreditar e vai acontecer. Mas a fé, ela é quase uma evidência, uma certeza que a gente tem, mas que ela não é ainda visível. Então, 2 Coríntios 5:7 fala assim, porque andamos por fé e não por vista. Uma parte bem importante depois de Jesus ressurreto foi quando ele apareceu para os discípulos, mas que Tomé não estava com eles. E os discípulos ficaram animados e falaram para Tomé que Jesus tinha aparecido em carne ressurreto, e Tomé não acreditou. Ele falou: "Não, eu só acredito se eu estiver vendo ele e tal". E Jesus aparece para Tomé e deixa ele ver as feridas e tudo, que ele era carne. E depois de um tempo a gente percebe que Tomé perdeu uma grande oportunidade de acreditar em Jesus, mesmo sem ver ele. E Jesus fala para Tomé que ele viu e creu, mas que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E essa oportunidade temos eu e você, de acreditar em Jesus mesmo sem estar vendo ele. Porque aí a gente está exercendo a nossa fé. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a gente pode ver que a gente tem essa oportunidade de acreditar em Jesus sem ver, e isso gera algo no nosso coração, uma expectativa maior, e isso gera fé na gente. E acreditar em Jesus e estar lendo a palavra dele vai alimentando a nossa fé, e a gente vai ver agora que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o que fala em Hebreus 11, como a linguagem do reino de Deus é a linguagem de fé. E sem ela a gente não tem nenhuma base. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é a segunda fé. E ele vai falando que pela fé, esses homens de Deus, eles conseguiram mudar a geração que eles viveram. E no versículo 6 de Hebreus 11 fala: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Fé não tem muito que a gente ficar falando, porque a fé é isso, você se alimenta da palavra de Deus e você acredita, porque aquilo vai te transformando, você vai levando sua vida em outro patamar, um patamar que ainda não existe, mas que pela fé já existe. É muito pequeno se a gente ficar pensando que só existe o que a gente pode ver, sendo que Deus, o Criador de tudo que a gente vê, prometeu que existe mais coisas. Então, a fé ela também não tem a ver com um sentimento, porque às vezes você não está sentindo que vai acontecer, mas se você persiste e faz, mesmo você achando que não vai acontecer, mas você tem a atitude de fé de fazer, é isso que Deus busca, é isso que Deus quer do nosso coração. Mesmo sem vontade, mesmo numa situação difícil, a gente continua acreditando. E é isso, muito obrigado. Eu queria pedir para vocês deixarem algumas perguntas aqui embaixo, ou tema de vídeo que vocês queiram ouvir e tal, porque eu quero falar sobre o que vocês quiserem ouvir. Então deixa aqui embaixo alguma pergunta, sei lá se a gente vai fazer um vídeo de pergunta. E é isso aí, muito obrigado, Deus abençoe vocês.